A paz do Senhor, crentes. Vamos ler um trecho da Sagrada Escritura, Tito, capítulo 2, vou ler do verso 11 até o verso 13. A palavra de Deus diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, é muito bonito. Muito bonito. Eu estava relendo Tito e não pude deixar de separar um trecho para a nossa meditação. Queridos, aqui mostra a atuação poderosa da graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus às vezes é um assunto subutilizado na igreja, subcomentado, quando na realidade a graça de Deus ela é extremamente poderosa e deve gerar em nós uma frutificação absurda. Na realidade, o tema do nosso devocional de hoje, a gente vai comentar inclusive essa relação entre graça e santificação. O processo da nossa santificação, queridos, ele nasce, ele advém, ele brota da graça de Deus, e é isso que eu quero mostrar nesse trecho da Sagrada Escritura. Primeira coisa que a graça de Deus nos faz está no verso 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação. A ideia aqui principal da salvação é a forma com que Deus nos salva é através da graça, é esse sacrifício de Cristo em favor dos pecadores. Nós, de um lado, sem merecermos nada, porque estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Do outro lado, o Deus perfeito, o Cristo que não tem falta de nada, perfeito totalmente, pré-existente, eterno, criador e sustentador de todas as coisas, que esvazia-se da sua glória, vem em forma de homem com o objetivo de pagar pelo nosso pecado. Aquele que é tudo em todos se esvazia completamente para pagar o nosso preço. E nós que não havíamos nada em nós de maior valor, recebemos tudo de Deus em Cristo Jesus. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Cristo operou isso por nós para nos trazer a salvação pelo tamanho do seu amor, pelo tamanho do seu poder e para a sua glória, que agora ele é duplamente glorificado. Ele é o Criador e é o Redentor de todas as coisas. A graça de Deus se manifestou trazendo a salvação. Agora observa, a graça de Deus ela opera em nós a salvação, mas a graça de Deus também é o poder que gera em nós a santificação. Santificação sem ser baseado, estabelecido na graça de Deus, é meio caminho andado para orgulho espiritual, para arrogância espiritual, para religiosidade, que são elementos profundamente anti-graça de Deus, contrários à graça de Deus. Se o meu processo de santificação não nasce desse entendimento de que tudo em mim é Cristo, Deus é tudo em todos, a nossa salvação depende exclusivamente e totalmente de Deus. Se a gente não tem isso muito forte no nosso coração, nós vamos naturalmente descambar para uma ideia de autojustificação. E a gente começa a viver uma santificação que nos gera orgulho. Sabe, aquele sentimento de eu de alguma forma sou melhor do que o outro, eu de alguma forma não sou como aquele pecador, assim como
Cristo demonstra quando ele faz aquela comparação da oração do publicano com a oração do fariseu, o publicano se humilhando na presença de Deus e o fariseu se orgulhando por não ser como aquele pecador, como aquele publicano. Então o texto vai dizer, no verso 12, ela, quem é esse ela aqui? A graça de Deus. A graça que se manifestou e nos trouxe salvação. Ela nos educa. É a graça que vai nos ensinar. Quando nós olhamos para a cruz, é que nós podemos aprender a ter uma vida santa. E aqui ele vai colocar um aspecto negativo, ele vai mostrar como a graça vai arrancar de nós, vai tirar de nós coisas que não agradam a Deus. Quando eu olho para a graça e sou educado pela graça, eu preciso receber aquele impacto para renegar, para negar a minha impiedade, a minha paixão mundana. Eu nego a minha impiedade porque o amor pleno encheu a minha vida e me transformou. Eu era mau e afastado de Deus, agora eu sou filho de Deus, regenerado pelo Santo Espírito. A graça de Deus vai nos renovar nesse sentido. Vai tirar de nós as paixões mundanas, aquele nosso forma de pensar ligado ao sistema que domina esse século. E quando ele tira, isso aqui é a parte, né, o negativo, ele tira de nós aquilo que é ruim, ele nos dá algo, né? Ele coloca o olhar para a graça de Deus, nos educa, colocando em nós aquilo que agrada a Deus. Tira o que desagrada e coloca em nós o que agrada em Deus. No texto vai dizer, para que nós sejamos educados, para que vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Olha só, aonde havia impiedade, agora existe piedade. E aqui é piedade no sentido da forma como eu me relaciono com Deus, principalmente, né? Aquela história de ser pio, piedoso. Nós vamos tirar as paixões mundanas e Deus, pela graça, ao contemplar a cruz, vai nos dar justiça e vai nos dar sensatez. Isso é tremendo. Irmãos, é a graça que nos ajuda a ter uma vida santa. Nós, ao vivermos de modo baseado na cruz de Cristo, reconhecendo o sacrifício do Cordeiro, olhando para o tamanho do amor de Cristo, permitindo que nós nos humilhemos ao reconhecermos que nós somos nada e não temos nada de valor, a não ser aquilo que Deus colocou em nós de valor, a sua imagem dele restaurada em nós pelo Santo Espírito, o nosso ser lavado pelo sangue do Cordeiro, nos libertando de todo pecado. Dessa forma, a gente consegue viver dessa forma sensata, justa e piedosa. E como é que nós vivemos de forma santa, né, de forma sensata, justa e piedosa? Diz o texto de Tito, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Te lembra que ele tirou de nós as paixões mundanas? Nossos desejos, nossas aspirações não são mais voltadas para aquilo que nós podemos obter no aqui e agora, mas os nossos desejos e aspirações são direcionadas para aquele que um dia virá para nos buscar, para que nós estejamos a eternidade toda com ele. Como ele mesmo nos afirma em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque ele foi preparar um lugar, e se ele foi preparar um lugar, é porque ele voltará para nos buscar e nos levar para o local onde ele está, preparado para nós pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, pense nisso, a paz do Senhor.